Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de bossa nova, de literatura, de teatro, de cinema e da importância da vacina do HPV. Nossos convidados aqui no estúdio são Leonardo Dourado, que é diretor e produtor de cinema e de televisão. Ele é o autor do documentário Por um Punhado de Dólares, que fala de pessoas que deixam seus países em busca de uma vida melhor. Nós estamos também com a doutora Marcele Lagden, que é oncologista clínica do Instituto Nacional do Câncer e que vai falar sobre a importância da vacina do HPV para meninos e meninas. E a Kézia Estácio é cantora, está em cartaz no musical Bossa Nova em Concert, no Teatro Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Estamos com Domício Proença Filho, professor, escritor, presidente da Academia Brasileira de Letras, que está lançando o livro Leitura do Texto, Leitura do Mundo. Prazer em tê-los todos aqui. Obrigado. E o nosso produtor de web é o Bruno Barros, que vai nos explicar como vocês, telespectadores, podem e devem participar do programa de hoje. Então, Bruno. Maravilha, Vera. Eu já estou aqui separando as mensagens. E você que está em casa, se quer mandar mensagem pra gente, usa a hashtag Sem Censura, manda sua mensagem, comentário, pergunta, tá valendo tudo. Eu vou separar e passar para os convidados. Maravilha. Olha só, vamos começar com Marcele Lagden. Marcele, primeiro de tudo, eu falei HPV, mas a gente não sabe o que é HPV. Então, você vai nos explicar o que é. Certo, ok. HPV é o papiloma vírus humano, né? Ele, na verdade, é um vírus que ele vai ter um tropismo especial pelas células epiteliais de revestimento da pele e da mucosa. Tá. Só para a gente ter ideia, a gente tem mais de 150 tipos de HPV e em torno de 40 que causam doença anogenital. É tudo na região genital. Isso, e tem a região também oral, que pode Tá. ocasionar. É uma doença, 80% das vezes ela é transmitida por via sexual, então ela é considerada uma DST. Tem até outros meios de contaminação, como durante o canal do parto, se a mulher estiver infectada, ela pode acabar infectando o bebê. Tem outras fontes também de contaminação, mas que não tem comprovação, que é sempre uma pergunta recorrente, que é em relação a objetos contaminados, vasos sanitários contaminados. Nada disso Isso vale. a gente ainda não tem nenhum tipo de comprovação. Tá. Olha só, é um vírus. Isso, é um vírus. Ou seja, é da mesma ordem do HIV. Isso. É? Ele não, é um vírus completamente diferente, Tá, exatamente. Ele vai se replicar no DNA da célula hospedeira, né? E ele tem um tropismo, como eu falei, por pele e por mucosa. Tá. Então, ele pode infectar, por exemplo, vagina, vulva, pênis nos homens, a mucosa oral. Então, o tropismo, ânus também, Tá. exatamente. É por isso que ela é uma DST, porque está toda ligada porque 80% dos casos é transmitido por via sexual. Ela é Entendeu? tão grave quanto esse vírus, ele é tão danoso quanto o vírus da AIDS? Não, são situações completamente diferentes, sim. Tá. Na verdade, a gente tem os subtipos de vírus que são chamados de oncogênicos, ou seja, eles têm a oportunidade de ocasionar o câncer. E tem os não oncogênicos, que vão só causar doenças mais benignas, como as verrugas genitais. Então, a gente tem os vírus oncogênicos e os não oncogênicos. Tá. Os oncogênicos é que causam os cânceres. Que né? causa câncer. Isso. Vírus que causam câncer. Causam câncer. Pode ter um desfecho, o câncer, né? Por isso é que a importância da gente divulgar e falar tanto dessa doença. Tá. Porque o resto todo são benignos. Sim, isso. Tá. Na verdade, a grande maioria, assim, para você ter uma ideia, em relação às mulheres, 300 milhões de mulheres são infectadas pelo HPV. Tá? No mundo. No mundo, exatamente. Em torno de 500 mil vão ter o câncer de colo de útero. 300 milhões, 300 milhões. Nem é um desfecho tão comum. 5% só das portadoras de HPV, elas vão ter manifestação clínica da doença. A grande maioria é assintomática. E 80%, 70% a 80% das mulheres que são sexualmente ativas e dos homens também, eles são portadores do vírus HPV.
É mesmo? A gente pode ter o vírus e não saber. Sim, com certeza. E não ter problema nenhum e viver a vida inteira com Sim, isso pode, e estar contaminando o resto do mundo? Exatamente. Pode regredir espontaneamente e não ocasionar nenhuma manifestação, nem clínica, nem subclínica. E, de repente, você pode ter um câncer nessa região genital e é porque você tinha sido contaminada e por algum motivo... Algum subtipo, de repente, oncogênico e que ocasionou o câncer, entendeu? Olha só, e o contágio? Além, porque não é por um mosquito, né? Não é. Já que então, a gente tá o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, é sempre por contato 80%, sexual. Tem outras fontes que podem acontecer, mas é bem menor. Tanto que é conhecida como uma DST. Então, 80% está relacionado a isso mesmo. A própria penetração vaginal, penetração anal, contaminação por via oral, sexo oral, essas coisas, tudo isso pode passar. Exatamente. Beijo E na até boca. Manipulação manual também. Caramba! Manipulação manual. Você pode manipular manualmente uma região contaminada e pode infectar, por exemplo, seu parceiro, ou até uma criança, ou até alguma outra pessoa, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar, porque todo mundo acha que é só a penetração que causa o contágio. E é importante a gente falar que a camisinha, por exemplo, é um método que a gente acaba que tem regiões genitais que não ficam cobertas, que ficam expostas. Então, a gente pode ter áreas afetadas e que pode estar passando aquilo para o seu parceiro mesmo com camisinha, entendeu? Não existem grupos de risco especiais, por isso é que vocês têm que vacinar todas as meninas? É essa a ideia? As meninas e os meninos, Pois né? é, agora então que está abrindo para os meninos mais jovens. Na verdade, o Ministério da Saúde, em 2014, ele implementou, né, no SUS a vacinação quadrivalente, né, para 4 subtipos de HPV, que é o 6, o 11, que são responsáveis pelas verrugas genitais, e o 16 e o 18, que são os mais oncogênicos. Para meninas de 9 a 13 anos. E agora, esse ano, eles estenderam para as meninas de 14 anos. Então, no SUS, em relação às meninas, a gente consegue vacinar hoje de 9 a 14 anos. E vocês têm vacinação na escola, o que significa que aí a área de cobertura é real e... Sim, mais porque completa essa possível. faixa etária é escolhida porque é onde tem o menor contágio, né, do vírus HPV, por via sexual. Porque são crianças que ainda não iniciaram a vida sexual, é por isso que vocês escolhem isso? Exatamente, onde tem o menor contágio. Porque você já tendo a contaminação, a eficácia da vacina já não é 100%, entendeu? Você tem que, e uma outra coisa importante é que o Ministério também da Saúde implementou esse ano a vacinação para meninos. Pois é, por isso que a gente trouxe você aqui, porque a gente achou o máximo isso. Pois é, porque eles também são grandes portadores de HPV. E os homens são assintomáticos sempre? Eles não podem desenvolver câncer de colo do útero? Na verdade, 5% dessa população vai apresentar algum sintoma. 95%... Cancerígeno? Não, falo de manifestação clínica. São as verrugas, né? Que são as verrugas, exatamente. Pode ter verrugas... Mas eles não desenvolvem câncer de espécie alguma com esse vírus. Na verdade, você pode desenvolver sim, pode desenvolver câncer de pênis, você pode ter relacionado ao câncer oral. Mas é importante dizer que a grande maioria não tem manifestação clínica da doença, entendeu? Apenas 5% que vai manifestar alguma clínica ou subclínica. O que significa subclínica? É quando não é visível ao olho nu. Quando a mulher, por exemplo, faz um preventivo e vê algumas alterações celulares que mostram que aquilo tem uma infecção ali do HPV, entendeu? E essas lesões geralmente são lesões precursoras, são lesões que podem, não são câncer, mas que podem levar ao câncer. Vocês, com o Papa Nicolau, as mulheres conseguem detectar o HPV. Exatamente. O próprio exame ginecológico vai avaliar verrugas, nós temos, né, condilomas acuminados, crista de galo, que é falado vulgarmente falando. Então, a gente pode ter também manifestações como verrugas genitais também. E
qual é... Não só no pênis, na vagina, como também no ânus, na cavidade oral também. Então, qualquer tipo de pele mucosa pode ser infectada pelo HPV. Ele é muito letal, esse câncer? Ele está matando muita gente? Olha, hoje, a estimativa do câncer do INCA para 2017, para esse ano, em relação, por exemplo, ao colo de útero, que é a nossa grande preocupação, é a terceira causa de morte em mulheres. Caramba! Perdendo para mama e perdendo para câncer de cólon e reto. E quando é que aparecem esses sintomas? Em geral, é na mulher jovem ainda ou ela precisa desenvolver, dura mais tempo até os sintomas aparecerem? No geral, muitas vezes você não tem sintoma nenhum e quando tem, pode ter um corrimento vaginal, um sangramento pós-coito, que é muito... que é clássico dessa história, até sintomas até mais complicados de doenças mais avançadas, como dor pélvica, sintomas relacionados à bexiga, porque é um órgão muito próximo à bexiga, ao reto. Então, é aquele negócio, quem não acompanha, de repente, pode se surpreender com câncer bem em estágio avançado. Tem cura? Tem, depende do estadiamento, né? Quando a gente fala em câncer, a gente tem que pensar no estadiamento. E aí, dentre esses estadiamentos, a gente vai individualizar o tratamento para cada caso. E os tratamentos são aquele tipo quimioterapia, tudo isso? Aí cirurgia? Depende. Cirurgia, pode ter quimio, radioterapia... tem uma série de tratamentos mesmo, né? Até mesmo para as lesões percussoras que não são ainda o câncer, nós temos laser terapia, eletrocauterização, temos uma série de tratamentos que aí a gente tem que realmente personalizar o caso, individualizar mesmo, dependendo da extensão, da localização, de um monte de coisa, um monte de fatores, assim. Então tá, vamos E uma outra coisa importante é que não é só o HPV, que é o fator de risco para o câncer de colo de útero, né? A gente tem o tabagismo, tem fatores comportamentais, mulheres que têm múltiplos parceiros, que faz uso de anticoncepcional, que acha que por isso não precisa usar nenhum método de barreira, nem camisinha, não precisa usar nada. Então, a gente tem outros fatores. Pacientes imunodeprimidos, como HIV, por exemplo, tem maior propensão, porque a grande parte do HPV, ele é combatido pela própria imunidade, ele consegue regredir espontaneamente. Então, nas pessoas que são imunodeprimidas, isso tem essa tudo mais complicado, exatamente, tudo mais aflorado. Maravilha. Eu vou deixar os nossos telespectadores participarem fazendo perguntas, a menos que alguém de vocês queira fazer alguma pergunta específica. Eu perguntei se beijo na boca transmite. Se tiver alguma lesão na mucosa em atividade, pode transmitir. Entendeu? Só que uma coisa importante que agora você falando, eu estava pensando, que as pessoas têm maior dúvida disso. Se eu, por exemplo, tive algum contágio com alguém suspeito que eu me relacionei e acho que me contaminei, o que eu faço? Procuro o médico no dia seguinte? Geralmente, as lesões, elas demoram um tempo, às vezes meses, para poder se manifestar, entendeu? E hoje não é recomendado a gente buscar ativamente pacientes assintomáticos. Pessoas que não têm sintomas nenhum, buscar se tem ou não HPV. Até porque isso só se daria por método de biologia molecular, ou seja, através da busca ativa do DNA do vírus, entendeu? É muito complicado, né? É então, muito caro o exame, o que a gente recomenda é realmente buscar as manifestações clínicas. Por isso que é importante estar sempre em acompanhamento médico, fazer o preventivo na mulher, o homem também que não tem toda essa rotina que a mulher tem, procurar o seu médico para que qualquer coisa diferente, qualquer mudança, que se observe, né, e procure a ajuda de um profissional. Por exemplo, a gente sabe que na rede pública está havendo uma cobertura boa. Certo. Né? E, digamos, na rede privada, como é que as meninas da rede privada de ensino, como é que os que não são da rede pública podem ter acesso a essa vacina? Eles têm que ir num laboratório e comprar? A gente, na verdade, tem alguns lugares que você pode fazer vacina por meio particular, né? A gente tem Mas você não pode, você privadamente, ir no SUS e pedir a vacina?
Como assim que você fala? Num centro qualquer de médico, você não pode ir lá e dizer assim, eu tenho minha filha aqui, eu queria que ela vacinasse. Não, aí tem que respeitar exatamente essa faixa etária. Isso para o SUS, né? A Anvisa, ela, por exemplo, ela fala que pode vacinar mulheres de 9 a 45 anos de idade e homens de 9 a 26 anos. Eles aprovaram Então você vai no isso. posto de saúde, você pede, você tem a vacina? Você tem que respeitar, respeitando essa faixa etária, de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 13 anos. Aí todo mundo tem direito gratuitamente à vacinação. Ok, vamos sair do câncer, vamos para a aula de português? Sim, com prazer. Professor, uma vez, o senhor está lançando um livro. Sim. E tem uma lógica esse Certo. livro, e são as suas aulas. O senhor dá aulas ainda? Para Aulas muita especiais, gente? né? Muita gente. O senhor é um professor nato, né? Eu acho que eu sou professor desde os 12 anos de idade. É uma coisa impressionante, mas é verdade. Eu comecei dando aulas para os meus companheiros do Pedro II, quando eu estava na segunda série, e por uma dessas coincidências que descem do além, eu era o primeiro aluno do colégio. Segundo ano ginasial, é isso? Segundo ano ginasial. E então eu comecei a dar aulas para os meus companheiros da primeira série. Não. Conta essa história direito, porque essa história é muito boa. O senhor era ótimo aluno. Era. O senhor estava lá o senhor estava aqui já em Pedro II. Pedro II internado. Já tinha entrado no primeiro lugar no concurso, deve ser, né? Não, eu entrei no terceiro, não entrei no primeiro. Podia até dizer, faz tanto tempo que ninguém ia verificar, mas foi no terceiro, não foi no primeiro, não. Tá. E aí eu fui chamado por um pai de um dos meus colegas e comecei aulas particulares que o chefe de disciplina me autorizou na medida em que eu não tinha problema, porque eu era o primeiro aluno. E comecei, e, gente, eu ganhava R$100 por mês, naquela época, 100 cruzeiros por mês, era uma fortuna. Porque o pai do aluno chegou para o senhor e disse assim, olha só, Domício, o meu filho está com problemas, você não poderia estudar com ele, você vai lá em casa, eu te dou um lanche. Não, foi no próprio colégio. No próprio colégio. Não, porque é internato, no internato, na hora Mas era um colega de turma. Colega de turma, das turmas inferiores, quer dizer. Então, como nós tínhamos um horário para estudo que era de 6h30 às 8h30, o chefe de disciplina me autorizou a dar as aulas particulares de 6h30 às 7h30, ao lado dele, no corredor, com uma exigência: se eu perdesse a ponta da turma, acabava o meu magistério. Felizmente, eu não perdi, né? E de repente, eu estava com todas as noites. E o dinheiro? Ia para minha mãe, Dona Maria. Repassava para ela. Era curioso, eu repassava para ela e ela me dava uma mesada, não é curioso? Pois é, e aí eu comecei e dei sorte com isso. E durante os 7 anos que eu passei no internato, eu tinha alunos todos os anos. Todos os dias? Todos os dias. Né? E aí um episódio curiosíssimo, eu estava com a minha carga horária completa, de segunda a sexta, e um pai de um dos alunos, um episódio que eu nunca vou esquecer, porque foi assim, a primeira tentativa de corrupção, que desafiou todo o meu sistema ético em embrião ainda, né? Ele disse: eu preciso que você dê aula para o meu filho, está muito fraco. Eu disse: eu não posso, os meus horários estão todos tomados. Ele reagiu: não, mas o que? Você precisa dar aula para o meu filho. Eu disse: mas eu não tenho condição, eu não vou abrir mão, já tenho compromissos e tal. E ele disse: quanto você cobra por mês? Eu disse: R$100. 5 reais não eram reais, eram cruzeiros. 100 cruzeiros. Ele disse: pago 1.000. Pago 1.000? Pago 1.000. Aí eu balancei, não, mas eu não posso. Eu tenho compromisso com os meus alunos. Nossa, Domício, que bacana. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E fui para o meu chefe de disciplina e disse: seu Seixas, eu estou com um problema terrível, que eu recebi uma proposta dificílima, recusei, mas estou com esse problema. Contei a história a ele, ele ouviu e disse assim: dá aula no recreio, meu filho, dá aula no recreio. E eu passei a dar aula no recreio. Por R$1.000? Por R$1.000. Ai, que maravilha. Meu salário foi lá em cima, eu fiquei gloriosíssimo, né? Dona Maria muito mais, claro. E foi muito... Aí, daí em diante, eu descobri que eu ia ser professor, né? Não tinha jeito, né? E você sempre teve jeito para explicar, sempre, né? Sempre. E esse livro, de certa maneira, é a culminância, porque ele resulta de cursos que eu dei durante uns 2 ou 3 anos
para um total de mais de 20 mil professores. Ah, peraí, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu fazer um intervalo, porque aí a gente volta para falar do livro. E a gente aí vai falar também do filme do Leonardo, da música, da tese, tudo aí dá muito certo. A gente volta já já.